Nós estamos vendo então a Bíblia no Antigo Testamento. E nós estamos na introdução da Bíblia, da Sagrada Escritura. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Devem-se levar em conta, entre outras coisas, os gêneros literários, a maneira como foi escrita, pois a verdade é apresentada de maneira bem diferente num contexto, de modo ou outro histórico, ou profético, ou poético, bem como de outras modalidades de expressão. Então são gêneros literários que nós temos que ver como eram usados, por exemplo, o gênero apocalíptico, o gênero poético, o gênero histórico. Ora, é preciso que o intérprete pesquise o sentido, que em determinadas circunstâncias o autor sagrado, conforme a situação do seu tempo e da sua cultura, quis se exprimir por meio de gêneros literários que eram próprios da época, que então estavam em uso, pois para corretamente entender aquilo que o autor sagrado teve a intenção de afirmar por escrito, é necessário levar em conta devidamente tanto as nossas maneiras comuns e espontâneas de pensar, as nossas maneiras comuns e espontâneas de falar, de contar, as quais já eram comuns no tempo dos escritores da Bíblia. Como costumavam empregar-se no intercâmbio daqueles tempos. Então o que aqui está dizendo o documento da Constituição do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, ele diz o seguinte: a gente precisa saber como era o linguajar daquele povo naquela época, naquele tempo. Como é que eles conversavam? Como é que eles proseavam, nós dizemos hoje, para saber como é que eles escreveram, para saber o que significa aquilo que eles escreveram. E é por isso que São Pedro, ele fala na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte para todos nós: não podemos sair por aí interpretando a Bíblia e daí naquelas coisas difíceis ao nosso bem e prazer, interpretar do nosso jeito, como Lutero quis, onde cada um faz um exame livre, um livre exame da Bíblia. O que é isso, né? É preciso ter estudo, é preciso ter aquela ciência que a igreja chama de exegese bíblica. Então é preciso conhecer aqueles que se aprofundaram na Bíblia antiga, que se aprofundaram na arqueologia, na paleontologia, na história antiga, para entender o que o autor sagrado quis dizer com aquela palavra, com aquele conto, com aquela poesia. Entenderam? Por isso que o magistério da igreja tem que ser a nossa guia. Nós não podemos sair daí interpretando as coisas apenas da nossa vontade. Claro que muita coisa tem entendimento fácil na Bíblia. A gente deve ler, a gente deve estudar, a gente deve rezar, a gente deve meditar. Mas havendo dúvidas, a pergunta é essa: o que a igreja ensina sobre isso? Sempre temos que nos perguntar: o que a igreja ensina sobre isso? Qual é a interpretação que o magistério da igreja dá sobre isso? Assim a gente se torna um bom cristão e a gente não sai do caminho da verdade. Então veja a necessidade de nós estudarmos, de nós meditarmos. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue e alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia a nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique na paz e no amor de Deus.